Hoje a gente vai falar aqui com o Dr. Carlos Artério Sorge, que é um dos 50 profissionais envolvidos na pesquisa do imunocovid, que está sendo desenvolvido pela USP aqui em Ribeirão Preto, num consórcio entre as diferentes áreas de atuação da medicina, enfermagem e farmácia. Vamos ver se ele já entrou para a gente poder colocá-lo aqui. Aí. Olá, tudo Oi, bom? Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem? Tá bom o som? Tá ótimo, tá ótimo. Legal. Que legal, que estou super feliz que você aceitou o convite de vir falar com a gente aqui no Centro é Legal. Eu fiquei também feliz, é sempre bom trazer informações verdadeiras e confiáveis nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia tão difícil, né? Com certeza. Eu pedi para o pessoal aí do Imunocovid mandar para mim uma pequena biografia para eu poder te apresentar e veio tipo uma bíblia desse tamanho. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou ler tudo isso. Gostaria que você se apresentasse, falasse em qual ramo que você atua aí. Bom, nós somos pesquisadores, eu sou pesquisador específico da área de bioquímica e imunologia, né? Então, eu tenho doutorado em bioquímica e pós-doutorado em farmacologia e imunologia. E aqui a gente trabalha na USP, né? Então, eu trabalho na pós-graduação, tem alunos de pós-graduação, doutorandos, mestrando, e a gente coordena uma parte desse grande projeto de Covid que é feito por um consórcio de vários docentes e vários pesquisadores diferentes. Muito legal. Eu tenho assistido aqui algumas postagens de vocês, tanto no Mundo Covid, como também no perfil das ciências da farmácia, né? E é muito esclarecedor, né? Porque toda vez que vem alguma notícia de algum remédio, de alguma coisa, vocês fazem uma postagem falando sobre, esclarecendo. Para mim, assim, que tô super preocupada, tá sendo um alento É, os perfis de vocês. esses dois canais, tanto o canal da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, no Instagram e no Facebook, e esse nosso canal do Imunocovid, pode ter certeza que são informações relevantes e verdadeiras. Eu acho que a gente acaba indo na fonte, e como nós todos somos cientistas, a gente aplica só coisas verdadeiras. Então não vai ter achismo e nem vai ter falsas esperanças, digamos assim. Ótimo. Eu queria falar um pouquinho sobre a pesquisa, né? Começar com ela, doutor. É, a principal diferença da pesquisa, pelo que eu entendi, é que ela pesquisa as pessoas que já foram infectadas, né? E por que elas se afetam de diferentes formas pelo Covid, né? Por que tem gente que é assintomática e por que tem gente que fica no respirador ou até vem a óbito? Isso, é isso mesmo. Na verdade, nossa pesquisa é um pouco diferenciada de outras que estão com foco no vírus, né? Então, tem duas maneiras de eu entender essa doença, né? Eu posso tentar entender o vírus, como ele faz a infecção dele, e tentar descobrir um medicamento para matar o vírus. É um ponto. Só que esse vírus, ele é um pouco diferente de tudo que nós já tivemos. Porque eu não consigo dizer exatamente qual vai ser o sintoma de cada pessoa. Então, por exemplo, eu ainda não peguei Covid. Qual que vai ser os meus sintomas? Quais são os sintomas que eu vou ter? Eu vou chegar a ser grave ou não? Então, no começo, estava relacionando os sintomas com algumas comorbidades, que é diabetes, hipertensão, porque estava vendo que quem estava internando, a maioria das pessoas que estavam internando precisando de respirador tinha alguma comorbidade anterior, né? Mas isso no tratamento das pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um caso leve de Covid-19, é importante que ela saiba que, mesmo que ela tenha esse caso leve, que ela pode transmitir essa doença. E um caso leve, o que é um caso leve? Pode ser, no máximo, pode ser uma perda de paladar, uma pouca dor de cabeça, um caso leve.
uma febrinha leve e tal. E a pessoa se recupera em 2, 3 dias disso daí. Ela fica bem. Mas ela pode ainda passar a transmitir esse vírus durante um certo tempo. E aí você tem aquela pessoa que tem uma dor de cabeça muito forte, tem 4, 5 dias de febre muito alta. Então, eu não posso usar um medicamento, aí eu penso assim, no tratamento da doença, não é no tratamento contra o vírus, mas no tratamento dos sintomas. Eu não posso dar o mesmo medicamento para aquela pessoa que só teve febre baixa e dor de cabeça e aquela que está tendo uma febre muito alta e outros sintomas muito mais agressivos. Então, não posso usar o mesmo medicamento. Então, é um único vírus que ele dá um espectro de doenças. Essa que é a diferença, né? Então, esse é nosso estudo. Então, o que a gente pretende olhar é na própria pessoa, no metabolismo da pessoa, nas moléculas que essa pessoa produz, que isso vem desde a genética dela, ao dia a dia dela, o que ela fez na vida, o que ela come, tudo isso influencia nessas moléculas, nesses metabólitos. E a gente quer entender isso que ela está produzindo, como está ajudando ou está piorando os sintomas que ela tem. Então, a gente consegue direcionar um remédio para isso. Então, na verdade, eu não gosto quando fala assim, tal remédio vai curar o Covid de todo mundo. Se ele não for um antiviral, se ele não for matar o vírus, ele não vai curar todo mundo. Porque cada pessoa vai ter que receber um remédio diferente para os sintomas diferentes. Tem pessoas que têm diarreia, pega mais a parte intestinal. Tem outras pessoas que pegam mais a parte de pulmão, de garganta. Tem outras que não pegam, a garganta fica limpa. Então, a gente precisa entender isso. Isso chama medicina personalizada. Então, não é dar o mesmo remédio, porque apesar de ser a mesma doença Covid, os sintomas não são o mesmo. Isso é inédito para um caso viral, né? O vírus é inédito e o tratamento também é inédito porque vocês estão pegando todo o histórico da pessoa, né? E tentando definir o que as pessoas têm em comum, né? E encontrar. É muito legal. E aí eu vi assim que para pesquisa vocês precisam de pessoas que já testaram positivo, né? Porque nós temos a nossa pesquisa é dividida em 5 grupos de pacientes. Então, nós temos o grupo, aquele que não teve Covid, não tem Covid, não está doente, que a gente chama de grupo controle. E esse grupo controle, a gente acaba... nós já fechamos esse grupo, que é um grupo mais fácil, né? Mas ele tem que ter o resultado negativo de Covid. Ele tem que ser negativo para Covid mesmo. E aí, depois, nós temos os grupos que são leves ou assintomáticos, são aqueles que não têm quase sintomas, mas estão positivo, deram positivo no PCR. Aqueles grupos que são moderados, que são pessoas que têm um sintoma mais clássico, mas não chega a ficar internado. Se ficar internado, fica 1, 2 dias em observação e volta para casa. E depois nós temos o grupo grave, que é aquele grupo que fica na UTI, que precisa de respiradores. Tá? E por último, é um grupo daqueles que já tiveram Covid e agora estão bem, já sararam. Então é um grupo que já passou da fase. Então, por quê? Todos esses grupos vão ser comparados. Então, eu preciso de uma amostragem grande de pessoas para ter várias variáveis junto. Então, pode ser raça, sexo, peso, idade. Então, tudo isso tem que entrar para eu entender como esses grupos são formados e por que essas pessoas têm sintomas tão diferentes. Então, elas têm que ser positivo. Então, não adianta, eu não estou na fase de descobrir se a pessoa tem coronavírus. Eu quero descobrir, após ela ter o coronavírus, como o corpo dela está reagindo para ela ter aqueles sintomas. O que tem de diferente nela? Eu dei uma olhada no link, né? Para quem já está curioso aí, se você entrar no @imunocovid, na bio deles tem um link que vai para um formulário, que é o primeiro formulário que se você já testou positivo, você pode responder. O primeiro passo para participar dessa pesquisa é responder a esse formulário, né, doutor? E eu estava vendo que tem todos os tipos de pergunta ali dentro, né? É um formulário para fazer um apanhado geral desse paciente, porque a gente está tendo algumas procuras e tem bastante gente interessada. Então, é um jeito de dar uma filtrada. Então, tem algumas pessoas que não se encaixam, porque, infelizmente, a gente tem que colocar dentro desses grupos. Então, tem algumas pessoas que não se encaixam nesses grupos. Então, esse formulário é importante para dar uma filtrada e depois a gente, no final do formulário, deixa um contato e a gente
vai com uma equipe de biomédicos, enfermeiros, por telefone, continuar esse formulário, falar com a pessoa e agendar uma visita, no caso do pessoal que é o grupo leve. O grupo leve geralmente está em casa, em quarentena, né? Agora, o grupo moderado e grave, esses grupos estão nos hospitais. Então, nós temos equipes de médicos, equipe de biomédicos e enfermeiros já trabalhando com esses grupos nos hospitais, tá? Então, é diferenciado. O que a gente precisa de agora são esses voluntários leves, são aqueles que quase não sentiram sintomas, mas que sabem que estão positivos. É esse que a gente tem que buscar na casa, porque ele não está no hospital e ele está em quarentena. Esse é o principal do momento. Uhum. Agora, mata uma curiosidade. Depois, então, vamos supor, a pessoa respondeu o formulário, ela está incluída aí na, na triagem de vocês. O biomédico o exame é um exame de sangue comum? Como que é esse procedimento? Nós precisamos, assim, para fazer os exames nossos, nós usamos uma metodologia muito avançada, é uma metodologia moderna no equipamento que chama espectrômetro de massas. Então, é um equipamento para ver moléculas mesmo, de metabolismo, que a gente chama de biomarcadores, de várias espécies, tanto lipídios como açúcares, proteínas. Então, existem várias coisas que a gente analisa, tá? Para isso, a gente precisa de uma amostra de sangue. Então, é tirada uma amostra de sangue da pessoa e é tirada também uma amostra de saliva, porque na saliva responde muita coisa. Tem anticorpos na saliva e tem algumas proteínas importantes na saliva. Então, para essa pessoa que está em casa, é isso que nós vamos obter dela. Então, ela vai responder um questionário para a gente saber como que é a vida dela, como que é a saúde dela, se ela já teve alguns problemas de saúde anterior. E depois a gente vai na casa da pessoa e coletar uma amostra de sangue e uma amostra de saliva. Mas isso é simples e bem seguro, tudo isso, tá? Eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque às vezes a pessoa fala, nossa, vai saber o que eles vão me fazer. Então é super simples, super fácil de participar. Então, se você que está aí assistindo a gente, conhece alguém que testou positivo para o Covid e que teve formas leves, né, que é o principal que eles estão procurando, entre aí no Imunocovid, no link, para poder responder o formulário. Indique, compartilhe com as pessoas, façam que as pessoas saibam para que essa pesquisa consiga andar ainda mais rápido, né, doutor? Em média, quantos voluntários que vocês precisam ao todo? Ao todo são 500 voluntários, né? Então, parece eu falo 500 voluntários, pode parecer um número grande e algumas pessoas acham que é um número pequeno, porque se a gente pensar em Ribeirão Preto, a gente já está chegando em 3.000 e poucas pessoas contaminadas, né? Mas é importante esse número de voluntários para a gente conseguir colocar o que é característico de todo mundo, ou algo que prevaleça, né? Isso é feito por programas de computador, então a gente acaba tendo que ter um número grande de pacientes para a gente, por computador, conseguir fazer esses cálculos e ver realmente o que está prevalecendo em cada grupo, né? São 500 pacientes no total. Assim, essas pessoas todas precisam saber e querer colaborar com a pesquisa, então por isso que é importante que todo mundo compartilhe, né, para que mais pessoas saibam da pesquisa. Tem gente aí perguntando, e também era minha dúvida, se pessoas da região também podem participar, ou é só Ribeirão Preto mesmo? Quando a gente faz uma pesquisa utilizando o ser humano, né, nós temos que estabelecer essa pesquisa em alguns órgãos de ética, tá? Então, ela tem que ser validada pela ética, então a gente não pode fazer, tudo que a gente faz significa que foi validado por um órgão de uma comissão de ética, né? E essa comissão de ética, ela entra em acordo com os setores de saúde de onde você vai fazer essa pesquisa. Então, por exemplo, em Ribeirão, nós estamos em acordo com 2 hospitais e nós estamos em acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a Secretaria Municipal de Saúde é onde a pessoa tem aquela primeira triagem para saber se ela tem o Covid, se ela é positiva ou não para o Covid-19. Então, eu não tenho esse acordo ainda com outras secretarias de saúde da região, tá? Uhum. Então, está restrito a Ribeirão. A não ser que tenha alguém que é da região, por exemplo, que pode ser talvez de Jardinópolis, Serrana ou alguma cidade aqui perto que venha tratar aqui em Ribeirão. Aí, Entendi. mas essa pessoa tem que ter um cadastro na Secretaria Municipal de Ribeirão
ou algum dos hospitais de Ribeirão que a gente está conveniado no projeto. Legal. Outra questão. Eu ouvi dizer que os testes de farmácia já estão autorizados, né? Então, parece que tem algumas farmácias que já estão comercializando esse teste rápido. Com o teste positivo desse teste rápido de farmácia, a pessoa ela pode participar dessa pesquisa? Ela pode participar com o teste positivo de farmácia, desde que ela consiga comprovar para a gente que ela fez o teste e deu positivo. Então, ela pode ter um teste ali, ela pode ter uma foto, algo assim. Porque a gente precisa, de certa forma, a gente precisa provar que essa pessoa, no começo, quando entrou na pesquisa, ela era positiva para o Covid, entendeu? Ela fez o teste de farmácia e ela conseguir comprovar, ela está dentro da pesquisa. Tá, você só espera só um minutinho, porque meu filho chegou aqui em casa. Só um minuto, rapidinho. Tá bom. Ai, meu Deus. Ele estava no quintal e eu fechei a porta e ele não tá entendendo que eu tô na live. Olha só. A quarentena, né? Fazendo home office. Tá. Tô me sentindo no Porta dos Fundos agora. Eu queria saber, doutora, aí eu queria, além de falar do teste, queria te fazer umas perguntas e aí você pode responder ou não, para a gente trazer algumas outras dúvidas aqui. Principalmente sobre esse teste da farmácia, né? Porque eu acho que é o anseio de todo mundo que está respeitando a quarentena, ter finalmente, saber se você está ou não está infectado, né? Se você pode ali dar um abraço na sua mãe. Enfim, quem está levando a coisa séria fica sonhando com esse teste que você faz e pode, de repente, estar ali. Só que existem alguns riscos, né? Eu queria que você falasse sobre isso, né? A testagem é 100% segura? Se eu dou negativo, quer dizer que eu não estou infectada realmente? Existe um padrão ouro de testagem para Covid, né? Então, o padrão ouro, hoje em dia, é o PCR, que é aquele cotonete suave que é colocado no nariz até o final e na garganta. Esse é o padrão ouro, porque você detecta o vírus. Então, você detecta a presença real do vírus, tá? Depois disso, nós temos os padrões que são chamados que aí fazem laboratório de análises clínicas. Esses padrões são chamados de ELISA, o ensaio chama ELISA, que ele vai detectar o anticorpo que você gerou contra o vírus. Então, existem dois tipos de anticorpos. Existe um chamado de IgG e outro chamado de IgM. E nesses ensaios, você detecta os dois anticorpos. Esses anticorpos significam o quê? Se der IgM, significa que você ainda está com a infecção. O IgM é um anticorpo durante a infecção, depois ele some. E se der IgG, significa que em algum momento no passado você teve a infecção e você está imunizado, teoricamente, porque você tem esse IgG. Então, você está imunizado. O da farmácia é como se fosse um teste de gravidez. Ele é um teste numa plaquinha, tá? Como se fosse de gravidez, e ele também faz a medida de IgG e IgM. Só que, por ser um teste numa plaquinha, que você tem que correr, usar um líquido e tal, ele é menos específico. Então, o que acontece? Se eu for colocar na qualidade, o da farmácia é um teste possível de ser realizado, mas é o que tem menor qualidade, porque ele pode dar muito falso negativo. Então, talvez se você, no momento da doença que não produziu muito anticorpo, ele não vai apresentar. É que nem quando você está no comecinho da gravidez, você não produziu muito hormônio, parece que você não está grávida. É isso que a gente tem que comparar. Então, ele não vai apresentar. Então, você vai achar que você está livre, mas depois de 2, 3 dias, vai apresentar algum sintoma, ou aquele vírus vai aumentar a replicação, e aí sim você vai produzir um anticorpo. Então, a parte difícil desses testes é saber quando que eu tenho que fazer. Quando que eu faço? Aí eu vou fazer semanalmente para ver se eu estou infectado ou não, ou eu vou esperar algum sintoma para fazer o teste. O que eu recomendo é, espere algum sintoma, ou se você está em contato com alguma pessoa que tem o sintoma, espere, veja qual o tempo que você entrou em contato e espere pelo menos de 7 a 10 dias. Isso. Tá? Eu fiquei lendo isso porque eu fiquei preocupada das pessoas fazerem e saírem, eu tô sem, né?
E é uma preocupação também, porque assim, muitas pessoas que já tiveram o Covid acham que estão imunes, talvez estejam, né? Mas elas continuam ainda transmitindo não pelo corpo, mas pelo contato. Se aquela pessoa achar que ela está segura e ela pôr a mão numa superfície contaminada e depois pôr a mão numa outra superfície que outra pessoa vai ter contato, ela continua transmitindo, né? Ela continua sendo um corpo que pode espalhar o Covid, né? Independente, se a pessoa está infectada, ela fica transmitindo de 15 a 20 dias o vírus, tá? O vírus, ele começa os sintomas dele a partir da primeira semana após a infecção. Então, se eu entrei em contato com alguém que estava com Covid, me infectei ontem, hoje eu posso fazer qualquer teste e não vai dar nada positivo. Mas provavelmente daqui uma semana vai dar, porque é o tempo que o vírus precisa para replicar e chegar nesse ponto. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas elas tá dando um atrasinho aqui na sua fala, tá carregando. as pessoas tomam cuidado só após os sintomas. Mas, na verdade, durante esse período que você ainda não tem sintomas, mas você está infectado, você passa o vírus também. Entendeu? Então, a gente tem que ficar preocupado com isso, tá? Se você conhece pessoas ao seu redor que está infectado e você teve um contato sem máscara, sem cuidado, você tem que esperar uma semana para ver se tem algum sintoma e nessa semana você tem que se cuidar para não passar para ninguém, tá? E outra coisa que é um mito, aquelas pessoas que têm os sintomas leves, geralmente ela fala assim, eu posso voltar a trabalhar, posso voltar à minha vida normal, porque só foi uma gripezinha, e quem pegar o coronavírus, quem pegar o coronavírus passado por essa pessoa tem a ilusão que também vai ter os sintomas leves. E não. A próxima pessoa que vai pegar pode chegar aí para o hospital. É assim, né? É um vírus que não depende do organismo da pessoa para ver qual que vai ser a manifestação. E é justamente esse o foco da pesquisa de vocês, né? Por que que esse vírus se comporta de tão diferente em cada ser humano, né? Porque a manifestação clínica são tão diferentes. O que acontece? Então, se a gente conseguir determinar que, por exemplo, uma pessoa X tem uma manifestação leve, ela produz determinadas moléculas, biomarcadores, a gente pode tentar repor. Ou se não, a gente descobre que uma pessoa que está grave, ela produz muito marcadores inflamatórios, algumas outras proteínas, a gente pode tentar inibir. Então, a gente pode direcionar remédios que já existem, não precisa de um remédio novo. Eu posso direcionar remédios que já existem para fazer um tratamento adequado e essa pessoa conseguir recuperar mais rápido. Legal. Eu peguei aqui umas notícias que eu andei lendo e que eu procurei confirmação e não encontrei. E aí queria ver se o senhor saberia responder. Existe um tipo sanguíneo já identificado que adquire formas leves? Ah, não, o tipo O, ele é tranquilo. Você pegou Covid, você está de boa. Em ciência a gente não pode generalizar nada, tá? De repente, ainda mais em medicina, né? Eu posso pegar uma pessoa que é dita como um jovem atlético, com tipo sanguíneo tal, que ele vai ter uns sintomas leves, de repente não tem. Por isso que a gente não sabe dentro dele, como está dentro e o que está acontecendo, né? Mas existe mesmo uma pesquisa que eles determinaram que a maioria das pessoas, então é por estatística, né? É uma observação. Uhum. A maioria das pessoas que chegaram ao estado grave, independente de comorbidades, ou tipo, ou sexo, ou o gênero da pessoa, são do tipo A positivo. Então, eles determinaram por isso, por estatística. Mas não é assim, a maioria, 99%, né? Tipo assim, a maioria ficou 35% para o A positivo contra 20% para o O positivo, sabe? É uma coisa assim. Então, eles colocam uma escalinha aí, né? Mas foi verificado mesmo e publicado por grupos de real, né, de pesquisa real, que o A positivo são mais suscetíveis um pouco que os outros tipos. Parece que o menos suscetível é o O negativo.
Tá certo. Eu vi também uma outra matéria que falava assim, que a pessoa que já foi infectado, ela fica imune por apenas 3 meses. Depois ela pode pegar o Covid de novo. Isso daí é algo novo também que está saindo, porque, na verdade, a gente não sabe qual que é a imunidade das pessoas que foram infectadas. Por quê? Quando surgiu essa doença? Surgiu em janeiro, certo? Então, nós estamos agora em junho, ou seja, faz 6 meses que essa doença existe. Então, a gente pode até ter a imunidade até 6 meses só. Não posso falar para um ano. Eu não posso ver como que vai ser daqui a um ano. E aí, alguns grupos de alguns países que já passaram pela doença, então está bem caracterizado, viram que até 3 meses o IgG, que é o anticorpo que imuniza a pessoa, está alto, depois ele começa a cair. Então, isso é importante para a gente entender que depende que após 3 ou 4 meses, se aquele local não resolver a doença, tem possibilidade da pessoa pegar de novo. Então, a doença tem que estar resolvida dentro de 3, 4 meses. A maioria dos países resolveram a doença em 3, 4 meses. Então, é muito difícil alguém pegar de novo, porque durante aquele período que ainda estava tendo doença, o IgG estava alto, a imunidade estava boa. Mas quem sabe se tiver uma nova onda agora, essas pessoas podem pegar de novo, porque já caiu essa quantidade de IgG. E isso também é importante para a gente pensar numa vacina. Por que para pensar na vacina? Quando a gente, vocês podem ver no relato, na carteirinha de vacinação, que tem vacinas que a gente toma 3 doses, uma a cada 2 meses, vacina que é uma vez por ano, e tem vacina que só toma uma vez na vida. Por que isso? Porque depende da memória imunológica que a pessoa vai gerar. Então, talvez para o Covid, vai ser uma vacina que vai ter que se fazer pelo menos 3 ou 4 doses em tempos de 2 ou 3 meses, entendeu? Então, isso remete o quê? Mais gasto para a saúde, porque cada dose de vacina vai ser. E isso remete que a pessoa que não fizer as dosagens corretas, as vacinações corretas, acaba não tendo uma resposta definitiva contra o coronavírus. Então, isso é algo muito importante que a gente tem que entender mesmo, esse prazo de memória que a pessoa vai estar livre de não pegar mais o Covid. Eu falo assim, se o Brasil demorar para resolver a infecção, a gente pode ter realmente uma segunda onda baseado nesses 3 meses de período que a infecção dá. A gente está aqui há já 90 dias, né, em casa. Eu, particularmente, saí, assim, especificamente da minha casa, até, tipo, contando a padaria, 3 vezes. E nessas vezes que eu saí de casa, eu fiquei chocada, né, com a quantidade de pessoas não usando máscara, ou às vezes no ponto de ônibus, todo mundo de máscara e aquele cidadão sem máscara, com a máscara na mão, esperando só para a hora que ele fosse entrar dentro do ônibus, colocar a máscara, enfim, esse monte de irresponsabilidades na cidade. E aí eu fiquei pensando, eu queria que o senhor me falasse, existe aí um remédio secreto? Essas pessoas estão tendo contato com alguma coisa que vão salvar essas pessoas? Existe alguma coisa que a gente não está sabendo para ver esse tamanha irresponsabilidade coletiva que a gente vê na cidade? Existe uma fórmula secreta que alguém está disponibilizando aí, que esse povo está sossegado andando na rua? Eu acho que, na verdade, as pessoas estão fazendo uma roleta russa, né? Eu vou pagar para ver, talvez não vai acontecer nada comigo. Ou aquela pessoa está inserida no contexto que conhece outras pessoas que tiveram e foi leve. Então a pessoa acaba adquirindo uma falsa esperança que não vai acontecer nada de tão grave com ela, né? E pode não ser verdade, pode não ser. O que acontece, o pior ainda dessas pessoas que não se cuidam, são as pessoas que sabem que estão com Covid e não estão ficando em casa. Então, por exemplo, muitas vezes o nosso próprio sistema impõe isso à pessoa. Por quê? Porque nós não estamos mais numa quarentena definitiva, é uma quarentena flexibilizada. Se você é um prestador de serviço e você está com Covid e você só sentiu um pouco de dor de cabeça, febre, o que te faz ficar em casa, a não ser a responsabilidade de não passar a doença? Então, muitas vezes, pode levar uma falsa ideia que eu estou bem, já passou, em 2 dias passou o meu sintoma, eu vou trabalhar
e porque eu preciso ganhar dinheiro. E realmente é isso. A pessoa ela é forçada a isso, porque ela não é colocada numa quarentena coletiva. Se ela não for trabalhar, não vai ganhar dinheiro. Se ela não for trabalhar, o patrão dela pode mandar ela embora, né? Porque ele não vai entender que os sintomas foram leves e que a pessoa está passando a doença ainda. Então, as pessoas têm que ter essa noção que ela pode passar a doença para frente e ela tem que ficar em casa. Se a gente conseguisse, pelo menos, conter as pessoas doentes em casa, nós ia diminuir muito os novos casos de Covid, tá? O que a gente está vendo hoje em dia são dois fatores em conjunto. Um é as pessoas doentes leves estão circulando, isso é uma irresponsabilidade, mas também depende da vida de cada um, e aí as pessoas têm que fazer uma escolha entre ter o cuidado com o próximo ou cuidar de si mesmo, depende da vida da pessoa, né? E o segundo caso são as pessoas que estão convivendo com essas pessoas, pensando que não existe pessoas contaminadas ao redor. Então, se todos usassem pelo menos a máscara de maneira correta, a gente ia conseguir diminuir. Se todos que estivessem doentes ficassem mesmo em casa até passar a doença, a gente ia conseguir diminuir o contágio. Então, são coisas que não são tão difíceis de fazer, mas depende muito da consciência e da educação sanitária que as pessoas têm. E, infelizmente, a nossa geração, que nunca teve uma pandemia, não tem essa educação sanitária, né? A nossa educação sempre foi: você é forte se você for trabalhar doente. Ah, você está com uma gripe? Enfrenta a gripe. Verdade. Vai trabalhar. Isso é uma educação que a gente teve. Então, eu acordo hoje meio indisposto, com dor de garganta, eu fico em casa. Não, eu vou trabalhar, porque é forte aquele que vai trabalhar doente. Ele demonstra que ele tem mais afinco, que é um trabalhador melhor do que aquele que fica em casa por qualquer coisa. Não é preguiçoso, né? Isso. E agora, quando a gente chega na pandemia, a gente tem essa ideia na sociedade. E isso atrapalha. Então, eu posso falar assim, é algo cultural. Se a gente pegar os orientais, mais pandemias que a gente. A gente não sabe. Desculpa estar pausando em vez em quando aqui. Bom, Imagina. tem muito oriental que está. Os orientais, eles vivem mais pandemia. Então, a cultura deles, criaram eles para ficarem mais atentos, para evitar contágios desse tipo. Então, que é diferente da nossa. Então, acho que é uma consciência da sociedade e é uma questão de educação sanitária. Com certeza. E também eu acho que essa coisa, né, dessa comunicação completamente não acordada, né, entre federal, estadual, municipal, todas as coisas que também no momento estão em cima da gente, porque é período eleitoral, então, tipo, o federal tá ali falando que não é nada, e aí o governo e os municípios tendo que fazer esse papel educativo dentro de um negacionismo absurdo e ainda colocando suas eleições em risco. Eu acho que tudo isso, né, acho que juntou assim os piores cenários na pior pandemia, na pior crise sanitária do país, né? Assim, eu acho que talvez se a gente não tivesse num ano eleitoral, a gente também ia conseguir ter posições, né, dos municípios, dos governos um pouco mais forte, porque eles iam pensar, vou ser um pouquinho mais forte, mas a eleição é só o ano que vem, as pessoas vão entender que aquilo que eu fiz era necessário, né? É difícil você criar inimizade nessa época, né? Você precisa tão polarizado e tem tantas questões políticas que qualquer coisa que você faça que vire uma inimizade pode ser um dano muito grande, né, para a eleição, né? Eu entendo que é complicado, mas também os políticos vão ser responsabilizados pelas mortes. Então, essa história do político falar assim, olha, eu vou agradar parte da sociedade abrindo o comércio e virando vou agradar o pessoal porque eles vão poder trabalhar e vai estar tudo funcionando. De repente, começar a morrer muita gente, esse pessoal vai perguntar, opa, mas você falou, você não sabia o comércio, você não sabia, né, que a gente ia morrer? Então, isso, nesse momento, parece uma coisa meio natural. Mas lá na frente, eles vão ser cobrados por isso. E aí, políticos que tomaram ações muito brandas vão sofrer mais com esse tipo de julgamento.
Aqui na cidade, né? Porque a gente está aqui 3 meses fazendo isso, essa quarentena meia boca, né? Vendo a fiscalização que não está o suficiente, o comprometimento da sociedade também não o suficiente. A gente que parou de trabalhar e eu vivo do comércio, né? Não estou de boa, né? Então, assim, porque às vezes a gente fala, pô, tá 90 dias aí, é porque você pode. Realmente, eu posso, eu sei que tem muita gente que não pode, mas, assim, eu fico pensando, não é a hora de um lockdown, assim, na sua opinião, né? Eu sei que não é. Eu falo assim, só não é a hora de um lockdown para a gente ficar aí 15, 20 dias, porque eu fico imaginando o seguinte: se a gente conseguisse diminuir esses casos, minguasse os casos, as confirmações, não seria muito mais eficiente a gente testar os positivos e as relações de contato para que a gente pudesse voltar, né, para o trabalho com segurança? Né? Eu fico imaginando essa quarentena desse jeito que a gente está fazendo. Eu sei que está salvando vidas, né, apesar de estar ruim, mas acaba que vai economicamente, emocionalmente, vai prolongando uma situação. O lockdown não é bem-vindo. Eu acho que é assim, o lockdown é um remédio amargo, mas ele funciona se tiver uma ajuda de todo mundo, né? Então a gente pode pôr um lockdown, ele ser um lockdown fake. Então aí pessoas como eu e você que está fazendo bem direitinho pode sofrer mais e ficar mais revoltados que ele está sendo fake porque a população não aderiu. Então a questão do lockdown é importante, né? Estou ajeitando aqui, Imagina. colocando um jeito aqui para ficar melhor o celular aqui. Bom, a questão do lockdown é importante, mas ela precisa vir muito ligado a uma educação. E quando você faz essa história de abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, você perde toda essa credibilidade. Então, se a gente fizer um lockdown hoje, nós não temos mais credibilidade para isso. As pessoas não vão seguir o lockdown e vai gerar muito mais preocupação. Então, o que é ideal é identificar quem está doente. Então, o que temos que fazer? Identificar quem está doente. E a partir do momento que está identificado quem está doente, agir nessa pessoa. Falar, olha, vamos fazer com que você possa ficar em casa, vamos dar uma carta para o seu patrão, vamos mandar carta para as outras pessoas, vamos garantir o respeito para você ficar em casa e você tenha essa responsabilidade de não passar a doença para mais ninguém, sabe? Então, eu acho que tem que agir em quem está doente agora, para que essa pessoa não fique saindo e ela não fique passando a doença para outras pessoas. Eu acho Tá. que o lockdown mais. Funciona, mas é difícil de implantar, né? E de fiscalizar, né? É uma coisa triste que estamos vivendo. Eu fiz umas perguntinhas aqui, tipo, pessoais, para você responder na sua opinião, tá? Então, assim, num escritório fechado, com ar-condicionado, onde você tem aí uma distância de 1,5 m, 2 do seu colega, o senhor usaria máscara o tempo todo ou você ficaria sem máscara? Usaria máscara, principalmente porque o ar-condicionado reaproveita o ar do ambiente. Então, você imagina que você está recebendo uma onda de vírus que está no ar várias vezes em cima de você. Então, eu usaria máscara o tempo todo, independente. Certo. Aí, durante a pesquisa, eu imagino que o senhor está tendo que ir para o laboratório, voltar e tal. Como que isso afetou no seu dia a dia da sua casa? O senhor lava as compras? Você lava a roupa separado? Quais são as coisas que o senhor faz para proteger você e a sua família? A primeira coisa que eu faço para proteger entrou dentro de casa, já coloca o sapato em um lugar seguro, não entra com o sapato na casa e já tira a roupa, tem um lugar para tirar a roupa, para colocar, para descontaminar, só com água e sabão. É um balde com água e sabão, depois bate, mas ali para ser de imediato. E já toma banho imediato, já vai lá e toma banho. Eu estou evitando, por exemplo, usar talheres e pratos e copos, eu tenho só o meu, tá? Eu lavo mesmo. E a gente evita aquele contato com as crianças, de ficar muito juntos. Beijinho na esposa só de cotovelo, infelizmente, então não vai ser
não pode ser o tradicional. Então, eu acho que a gente ainda não está. Eu não estou isolado em quarto separado, essas coisas, porque eu acho que durante o meu trabalho eu acabo usando vários EPIs e várias coisas que me deixam muito seguro que não estou me infectando, sabe? E no meu caso, como eu estou trabalhando com Covid, eu faço um PCR semanalmente. Então, toda sexta-feira de manhã, eu faço o PCR aqui do grupo, do laboratório, e sexta-feira à tarde eu sei se eu já estou limpo para poder seguir a vida normal no final de semana. Então, são todos cuidados que a gente acaba tendo por ser pesquisa, que... E aí isso vai ajudando a gente no dia a dia em casa. Mas o essencial é, usa máscara o tempo todo, passa muito álcool, porque o vírus, ele está no ar, beleza, pode estar no ar em lugares fechados. Mas em lugares que não estão fechados, ele está mais em superfície. E como que você vai infectar? Levando isso para sua boca. Então, assim, não põe a mão na boca, não põe a mão no nariz, não põe a mão no olho. Isso é ideal. E limpe muito a mão com água e sabão e álcool para você, se caso colocar sem querer a mão na boca, ou um alimento que você está comendo e põe a mão na boca, que essa mão não esteja mais infectada. Então, o ideal é assim, chegou da rua, tira a roupa da rua, põe já num baldinho com água e sabão para desinfetar ela. Depois você acaba de lavar ela e toma um banho imediato. Tá? Tira o sapato, então isso é o ideal. Sem entrar em contato, sem sentar em sofá, sem passar por nenhum lugar. Se o senhor fosse fumante, você pararia de fumar agora? Ajuda? Eu não pararia não pararia agora, nem começaria a fumar, né, na verdade. Eu acho que isso é complicado. Nós vivemos uma sociedade que é já bem esclarecida, de todos os aspectos. O fumo já é grande vilão para vários tipos de câncer, né? Então, a gente não pode alegar ignorância. E o fumo, ele não é alimento, né? Não é algo essencial. Então, se você não começar, você não vai ficar viciado. Então, eu nem começaria. Eu acho que isso é Sim, sim, não, mas assim, eu quero dizer assim, para quem não consegue nunca parar de fumar, tipo, por exemplo, parar de fumar agora, se você sabe que você vai pegar o Covid numa forma de repente mais grave, vamos fazer uma suposição. Daqui a 2 meses, ajuda a ajuda. melhorar alguma coisa você parar de fumar agora? Ajuda. Tem trabalhos que mostram que pessoas que pararam de fumar dentro de um mês já recupera muito, já tem um fôlego muito melhor para exercícios físicos, tá? Então, se isso acontece em um mês que a pessoa parou de fumar para exercício físico, imagine para o Covid que tem um comprometimento do pulmão. Então, se você, talvez, continuando fumando, se você tivesse uma Covid, você teria uma redução dessa atividade pulmonar. Parando de fumar um mês antes, por exemplo, isso seria muito mais brando, né? Não seria tão grave assim. Poderia ajudar sim. Tá. Se o comprometimento da sociedade continuasse igual agora, os leitos aí ocupados, mais de 80% em Ribeirão Preto, a escola do seu filho voltasse agora em agosto, o seu filho volta para a escola ou você segura ele em casa? Essa é uma pergunta muito interessante e algumas pessoas podem me chamar de radical, né? Meu filho não volta para a escola enquanto não tiver vacina. Eu Tá? estou Então, fazendo essas perguntas só para me justificar depois, entendeu? sabe por quê? Porque escola é um ambiente de aglomeração obrigatório. E se os adultos não têm educação sanitária para conviver sem transmitir o vírus, imagine para as crianças, entendeu? Imagine para o professor que fica em contato com essas crianças. E as crianças podem ser infectadas e assintomáticas, né? Então, assim, se não tiver vacina, não volta para a escola. Então, eu espero que as escolas sejam meio híbridas aí na história. E se voltar, que volte num processo bem reduzido para especificamente ensinar a criança como viver no coletivo com os cuidados do Covid. Que é aquela coisa de distância, a criança vai ter que usar máscara, vai ter que usar um face shield, talvez. A criança não vai poder Toda hora. vai ter que levar a mão. Então, será que as crianças vão conseguir ficar muito tempo nesse tipo de sala de aula? Será que vai ser saudável? Eles vão querer acordar de manhã para ir para uma sala de aula que eles vão ficar a 2 metros do amiguinho, ficar passando um álcool 70 toda hora, com face shield atrapalhando a leitura, uma máscara atrapalhando respirar. Será que eles vão achar legal a escola nesse sentido?
Então, é É. complicado, mas na minha casa, eu tenho essa decisão. Enquanto não sair vacina, as crianças não voltam para a escola. Exatamente, eu também concordo. Por isso que eu fiz essa pergunta para ver se eu estou muito louca aqui. E aí, doutor, eu queria lembrar todo mundo que está na live aí agora, que essa live é sobre a pesquisa da Imunocovid, uma pesquisa que está procurando voluntários que testaram positivo, né, para o Covid-19. Para você ter informações, é só você seguir aí, @imunocovid. Outro Facebook, outro Instagram também que é muito legal é @FCFRP, que é das ciências farmacêuticas da USP. Eles estão com várias postagens explicando um monte de tipo de dúvidas que você possa ter, sempre atualizado, então siga. E, por favor, compartilhe essa live, compartilhe o link da Imunocovid, fale para as pessoas, quem você sabe que testou positivo, para colaborar com essa pesquisa. Eu queria, doutor, assim, deixar você falar depois, mas queria fazer a última questão para você e para depois você também chamar mais uma vez as pessoas para a pesquisa. Mas queria que você nos colocasse a sua posição, né? A gente está assim, nós infelizmente estamos enfrentando um negacionismo absurdo, né? Que duvida da ciência, que não respeita distanciamento, que não utiliza máscara, assim, existem muitas pessoas, né? Desavisadas, parecendo desavisadas. E a gente acaba vendo aí entrevistas e reportagens falando do que os médicos e os cientistas estão sofrendo, né, inclusive com o enfrentamento da população, né, questionamento, alguns médicos até sendo agredidos, né, por estar defendendo o que a ciência tem trazido para a gente. Eu queria que você falasse sobre isso, né, você que tem um gabarito gigante, está aí em contato com os médicos, com os cientistas. O que você espera que essa pandemia consiga ensinar a plantar na sociedade, nesse coletivo, nas crenças? Qual que é a sua angústia e qual que é o seu desejo? Eu entendo que a gente vive um momento psicológico muito delicado, tá? E nesse momento psicológico, que a gente tem tantos problemas envolvendo financeiros nas casas, problemas da própria, vários problemas relacionados ao pessoal, ao eu pessoal, ao ser da pessoa, como ela se sente, a depressão, tudo isso, e mais casos de doença envolvida tudo isso, é muito mais fácil eu negar. Porque a partir do momento que eu nego, eu tenho um alívio, sabe? É mais fácil eu acordar de manhã e falar assim, esse negócio de Covid não existe, vou viver minha vida numa boa. Sabe, eu negar, você tem um alívio dentro de você na negação, tá? Mas o problema é que a hora que você cair na realidade, tiver um caso perto, ou você ser acometido dessa doença, você vai sentir na pele o quão ruim foi essa negação. Então, eu entendo que existe um apelo psicológico pela negação, pelo momento, porque você precisa comer, você precisa trabalhar, você precisa viver, precisa tornar aquela vida normal, mas nós não estamos não existe mais uma normalidade nesse período de pandemia. E cada um tem que se cuidar mesmo. Cuidar de você, cuidar dos seus parentes, cuidar de quem você ama, porque você não sabe se quem você ama vai ser o próximo a estar no hospital, num caso grave, entubado e correndo risco de vida, né? Então, eu acho assim, tem que colocar na consciência mesmo o que eu posso fazer pelo outro e por mim. E pensar que é real mesmo, não ficar acreditando que é uma conspiração, ou que é uma mentira, ou que os casos de óbito são inventados. Não ficar acreditando nisso, porque isso tira você da realidade, dá conforto, tira você da realidade, mas ao mesmo tempo te deixa despreparado para o que tem que ser feito, né? E o que eu acredito dessa pandemia nós vamos ter uma geração que vai ter sofrido com essa pandemia e nós vamos ter uma geração que vai aprender depois a valorizar questões de saúde básica, né? Então, eu acho que questões relacionadas à vacinação,
é que nem eu falo assim, tem algumas pessoas que falam, em pleno século XX, nós estamos ainda ensinando para as pessoas que a Terra é redonda, né? Então, eu acho que em pleno século XX, nós ainda estamos ensinando para as pessoas que vacinação é importante, que as pessoas têm que se prevenir, que durante uma infecção, durante um vírus, uma virose, que as pessoas não devem pegar, elas têm que se prevenir mesmo. Então, isso é uma educação que tem que voltar a ter, e isso tem que vir da escola, fundamental para as crianças, tá? Para formar novos adultos que, quando tiver a próxima pandemia, porque essa não vai ser a última, tá? Essa não vai ser a última do mundo. Quando tiver a próxima pandemia, talvez nós tenhamos uma geração de adultos que vai saber lidar melhor do que nós estamos sabendo hoje em dia. Então, acho que é uma questão de educação. Inclusive, falando de esperança e de educação, eu vou te apresentar o Gael, que é meu filho, e que ele está aqui no meio dessa quarentena, né, filho? Sabendo que os únicos que podem salvar a gente do coronavírus é o cientista. Ele não sei se deu para ouvir, mas ele completou antes que eu. Muito obrigada, doutor. Muito, muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo. Eu acredito de verdade que depois, na somatória de tudo que a gente está vivendo, a crença, o apoio à ciência no nosso país vai mudar, porque a gente não vai deixar que seja diferente. A gente é imensamente grato por todo mundo da área da saúde e todo mundo por trás também que faz acontecer. Pode falar. Pode falar uma coisa? Pode. Sabe por que tem coronavírus? O planeta, ele que tá criando coronavírus. Pra parar de ficar jogando lixo. Isso, pra gente mudar, né? O coronavírus veio pra gente mudar, né? Se a gente não aproveitar essa oportunidade para mudar agora, fica difícil conviver na sociedade do jeito que estava. A ideia normal não vai existir mais, porque o que a gente vivia de normal não era o normal. Aquilo já estava muito fora do normal. Então, a gente está diferente dessa pandemia. Como pessoas e sociedade, temos que... E o novo normal tem que ser muito melhor. Nós temos que ser pessoas diferentes e sociedades valorizando mais a educação, valorizando a ciência, valorizando aspectos que, aos poucos, a gente foi deixando para trás. Tá? Eu acho que é isso que é um legado que a pandemia vai deixar. É um legado duro, doído, amargo, mas é um legado que deixa para a gente pensar. É isso aí, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Eu vi um número nas redes, 3515 4189, onde as pessoas podem ter mais informações, né, sobre a pesquisa. E, mais uma vez, o Instagram, Imunocovid. Cliquem e compartilhem com todo mundo, né, doutor? É isso daí. Esse número parece um número de fixo, mas ele é um WhatsApp, tá? Então, vocês podem mandar mensagem para esse número aí, 3315-4189, ele é um WhatsApp. E a equipe está com bastante trabalho, mas a gente vai respondendo aos poucos, a gente vai entrando em contato com as pessoas, e principalmente com essas pessoas que podem ser voluntários da nossa pesquisa. É muito importante esse voluntariado agora, é um voluntariado que é importante para a gente descobrir, né, opções para combater esse vírus. E, na verdade, não custa nada para a pessoa. A gente vai até você e só precisa doar um pouquinho de sangue para a gente. Tá bom? Tá ótimo. É super fácil de participar e a gente pede que todo mundo que esteja assistindo agora e que vai assistir depois, compartilhe com todo mundo que sabe que está em Ribeirão Preto e teve Covid-19 para que a gente possa correr atrás aí desse vírus que parou as nossas vidas. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. É isso, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade aí. Eu gosto muito de falar de ciência. Eu acho que nós estamos num momento que o cientista não deve ficar preso dentro do seu laboratório, mas sim mostrar para a sociedade o seu valor. Então, eu acho muito importante essa oportunidade que vocês estão dando para a gente fazer isso.
Eu que agradeço e coloco à disposição. Toda vez que você achar que tenha mais alguma coisa ou tiver uma nova etapa da pesquisa, o Centro é legal e eu estou aqui, estou completamente à disposição para que a gente possa fazer mais lives e tirar mais dúvidas. Tinha gente querendo fazer perguntas, eu não consegui puxar e o tempo já está acabando, mas a gente com certeza pode, na disponibilidade do senhor, marcar outra live para esclarecer mais gente, mais dúvidas. Podemos sim, o nosso papel é, além de ciência, é educação. Eu acho que o cientista pode ajudar na educação do país, sim, e eu estou à disposição para quando precisarem. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Obrigada, doutor. Boa noite. É isso aí, a gente acabou a nossa live de hoje e na sexta-feira, às 10 horas da manhã, a gente tem uma live com a Ana Paula Lago, que vai falar sobre como cuidar do nosso bem-estar, da nossa cabeça, vai falar de várias terapias alternativas que a gente pode cuidar da gente um pouquinho nesse momento de pandemia e também fora da pandemia. Obrigada a todos que estão assistindo até agora, compartilhem o Imunoconvide e façam parte dessa pesquisa se você testou positivo para a Covid-19. Muito obrigada e boa noite.